Gente, boa tarde a todos. Boa tarde, boa tarde. Já começando a querer ficar noite. E conforme a gente foi acordando ao longo das duas últimas semanas, mais ou menos, acho que foi até uma sugestão que já começaram a dar na última reunião, depois nas trocas de mensagem, entre várias influências possíveis, diálogos possíveis que tem na psicologia humanista, tem a fenomenologia e o existencialismo. Então, conforme a pretensão do grupo, né, a gente não vai fazer aqui uma coisa aprofundada, óbvio, nem sobre fenomenologia, nem sobre existencialismo. A gente vai fazer, assim, como sempre, a nossa notícia. A gente vai dar notícia que eu espero apenas dê um começo de compreensão, um começo, tá? E talvez até uma vontade de querer ler um pouco mais a respeito. Porque, via de regra, falar de fenomenologia, falar sobre existencialismo não é tarefa fácil. Não foi, não é, dificilmente será. Por quê? Porque a gente está falando de um âmbito de discurso que é totalmente da filosofia, totalmente dela. Então, sai do terreno da psicologia. Então, muitas vezes o que a gente faz são diálogos com essas filosofias. Eu já falei isso aqui, acho, né? E vou repetir várias vezes. Então, a gente faz muito diálogo com elas. Então, a gente meio que psicologiza um pouco. Eu estou arriscando falar um negócio desse, né? Mas é porque a maneira como a gente é educado dentro da psicologia, dentro de uma ciência, a pensar a psicologia, a agir, a trabalhar com ela, é absolutamente diferente da mentalidade que se desenvolve quando se está dentro do terreno da filosofia. É bem diferente. Há um tratamento de categorias, de conceito, de uma constelação de conceitos que é muito mais, às vezes, mas muito mais complicado, às vezes, do que a gente pensa. Tá? E trazer isso para a psicologia é sempre uma tarefa difícil e, às vezes, perigosa. Como eu disse, o risco de a gente psicologizar e de simplificar para baixo, mesmo, nivelar para baixo ideias de alguns filósofos, concepções deles, é grande e, por isso, quando simplifica desse jeito, evidentemente que há uma má compreensão, né? Uma compreensão incompleta, ou, se não, errada, tá bom? Então, assim, aquelas pessoas que talvez futuramente gostarem um pouco mais de humanismo, verem nas psicologias de base humanista algo com que queiram trabalhar, algo com que queiram se debruçar, inevitavelmente vão ter que estudar um pouquinho de filosofia. Eu estou falando um pouquinho, mas entre aspas, na verdade é bem mais, né, de filosofia fenomenológica e filosofia da existência, ou existencialismo. Já a gente fala sobre isso. Tá certo? Mas vamos lá. Seguinte, começando pelo comecinho, fazendo uma divisão realmente didática, fenomenologia. Eu estou seguindo, como sempre, a ordem dos textos, tá? Então, eu vou falar algumas coisas que vocês viram lá. E, evidentemente, que eu conto com a participação de vocês em termos de perguntas, porque, como eu sempre falo, eu gosto muito perguntando, eu consigo organizar a minha cabeça, e aí eu posso ser mais claro ou ser mais direto, né, de alguma maneira que eu talvez não tenha sido na minha explanação. Então, vamos nessa. Fenomenologia. A fenomenologia, tal como a gente entende, tá? Enquanto filosofia do século XX, está vinculado diretamente ao nome do Edmund Husserl. O Husserl, alemão, tá? De cultura alemã, ele era um cara que a formação dele, eu estava lendo um esboço de biografia dele uma vez, ele não era lá um aluno muito brilhante, né? Seria assim, digamos assim, um aluno mediano. E o interesse dele primordial era de matemática. Ele era matemático, a formação dele foi em matemática. Entretanto, quando ele quis se debruçar sobre fundamentos da matemática, ele se viu obrigado a ir no terreno da filosofia, porque
quando se fala de fundamentação de determinadas ciências, as questões filosóficas, elas emergem. Então, ele foi para o terreno da filosofia. Lá, ele se encantou com a filosofia, realmente cativou de uma maneira muito grande. Mas a formação dele de matemática deu uma característica pessoal que vai migrar para a maneira de fazer filosofia. Era um cara que realmente ele tinha uma maneira de pensar filosoficamente extremamente rigorosa, extremamente analítica, para não dizer assim, difícil a apreensão até. Então, assim, a preocupação dele com a fenomenologia é responder uma pergunta que não era pergunta nova, desde o Platão que se fazia, como é que é possível o conhecimento? Ponto de interrogação. Como é que é possível conhecer? O que é que torna algo digno de dizer assim, isto é conhecimento? Como é que se forma? Tá? Quais são as condições de possibilidade do conhecimento? Pergunta muito antiga, quase todo filósofo se debruçou a respeito disso. Ele tentar responder essa pergunta não era novidade. A novidade foi o como, que aí é o empreendimento da fenomenologia. Então, fenomenologia tem uma preocupação que é epistemológica. Epistemológica no sentido de que como é possível o conhecer. E o conhecer que seja um modo de conhecer que seja rigoroso, e um conhecimento que, a partir desse método rigoroso, seja realmente um conhecimento verdadeiro. Tá? Um conhecimento que diga realmente, que descreva as coisas como elas realmente são. Essa é uma pretensão fundamental, ou uma das pretensões fundamentais da fenomenologia. Então, a fenomenologia, ela tem alguns aspectos que são interessantes. E aí, vamos começar com as questões assim, de simplificação, que vem para a psicologia. Vocês devem ter visto que no texto do Adriano, tem uma hora que ele fala que uma das coisas que define a fenomenologia é a busca de fundamentos, né? Pelos fundamentos. Então, tem uma coisa crítica. Tem uma postura crítica. Esse é o primeiro lado da fenomenologia. Ela é extremamente crítica. Mas ela não é só isso. Ela é um método. Ela é um método de investigação do real. E entenda esse real aí, entre aspas, da maneira mais ampla possível. Eu não estou falando real, realidade, como sinônimo de realidade concretamente vivida, aquilo que passa pelos nossos 5 sentidos. Não é só isso. Real no sentido mais amplo que vocês puderem imaginar. A fenomenologia, ela é crítica, mas não é só isso. Ela é também um método de investigação do real. Então, ela também, como ela está preocupada com o conhecimento, ela também vira o quê? Uma teoria do conhecimento. Eu não estou dizendo que a fenomenologia é cada uma dessas coisas em períodos diferentes, não. Ela é tudo isso, ela agrega. O que é que eu estou falando de simplificação? Geralmente, quando alguns psicólogos se enveredam para dentro da psicologia, se enveredam para dentro da filosofia fenomenológica, tentando buscar ferramentas para dentro da sua área, da psicologia, em geral, é uma coisa que eu tenho notado, não é uma coisa que eu li, foi uma coisa que eu notei, só recai em cima do método. Só se recai em cima do método, chamado método fenomenológico, depois a gente vai falar um pouquinho. Tá? Realmente é rico, realmente é super interessante. Difícil até de você colocar em prática. Não é impossível, eu falei difícil. Se fosse impossível, a gente não estava aqui conversando. Tá? Difícil, mas não impossível. Então, tentar interpretar a fenomenologia apenas como método, não é que você incorre em erro, mas você fica incompleto. Fica incompleto. Descaracterizar a fenomenologia, ou fazer vista grossa do quão ela pode ser potencial em termos de construção do conhecimento e o quão ela tem de potencialidade de crítica dos fundamentos, qualquer que seja, do real a que se está se investigando, você corre o perigo de ver essa coisa que você quer investigar de maneira apenas, não vou dizer enviesada, você vai preferir ver apenas alguns aspectos dela. No outro momento, eu vou voltar um pouco a isso. Tá certo? Porque se eu falar agora, eu vou colocar o carro na frente dos bois. Então, a minha intenção não é essa. Mas a intenção que eu quero colocar nesse momento é: a gente não pode
fazer vista grossa do aspecto crítico. Para mim, esse é o ponto mais interessante da fenomenologia, o aspecto crítico dela. Ela não é só método. Ela não é uma. Eu vou ler sobre método fenomenológico, eu vou estudar isso aqui, eu vou assimilar o conhecimento fenomenológico do Husserl e vou simplesmente tacar em cima de alguma coisa que eu estou a fim de pesquisar. É possível fazer assim? É possível fazer assim. Só que isso aí é empobrecer a potencialidade da fenomenologia. É empobrecer. Porque não é uma questão de aplicação de um método, não é uma ferramenta que você tem nas mãos e que você aplica. Muito da fenomenologia é uma atitude fenomenológica. O Adriano fala isso, acho que no outro texto lá também fala. Mais do que método, você compreender a proposta, a ideia da fenomenologia é mais importante do que uma simples aplicação metodológica. Na verdade, se você se fiar apenas em aplicação metodológica, você empobrece não só o método, mas você se empobrece e se priva de cultivar uma atitude que é sumamente interessante enquanto psicólogo. Até mesmo enquanto pessoa, eu arrisco dizer. Mas vamos lá. Então, assim, o Husserl, ele é daquele cara que ele queria um recomeço radical das coisas e procurar os fundamentos do conhecimento. E nessa busca, o Husserl, ele percebeu uma coisa que, na verdade, não foi ele, especificamente assim, não estou falando de ligar a uma figura específica, mas era uma coisa que já existia na época quanto um pensamento comum. Uma certa dúvida, pairava uma dúvida muito radical. Isso na época, virada do século XIX, do século XX. Hoje, essa questão não é mais uma coisa que a gente coloca. Mas na época era uma coisa que estava sendo muito pensada. E o que é isso? O pessoal estava colocando em dúvida a questão da relação sujeito-objeto. No sentido de objetividade, de neutralidade. Havia uma ideia de que você tem o sujeito do conhecimento, o ser humano, o sujeito que conhece, o sujeito que quer conhecer algo, e um objeto a ser conhecido, como se fossem duas coisas separadas. Essa ideia perdurou durante séculos. O ambiente que se tinha filosófico e científico da virada do século XIX para o século XX começou a colocar isso em dúvida. O Husserl foi um dos que caíram assim, digamos assim, caiu matando em cima dessa história. E com a fenomenologia, a ideia de pensar sujeito-objeto como uma coisa dicotômica, como se fossem duas entidades separadas que só às vezes entram em contato, ele não só pôs em dúvida, mas ele solapou essa ideia de dicotomia. Pensar um sujeito e um objeto permanece, mas não tão separados assim. Então, uma coisa interessante é que a fenomenologia vai fazer com que a gente compreenda que cada vez que a gente se debruça sobre algo, querer compreender, querer entender, enquanto nós seres humanos, ou enquanto nós psicólogos, compreender outros seres humanos, a comunidade humana, a cultura humana, não tem como a gente ter objetividade absoluta em cima disso. Tá? Não tem como. A gente já está implicado. Quando eu falo alguma coisa sobre o ser humano enquanto psicólogo, eu estou me incluindo nisso. Né? Aí você pode pensar, Roger, isso é óbvio. Óbvio hoje, foi o que eu disse. Tá entendendo? Enquanto a gente tenta pensar as coisas separadas, sujeito, objeto, como se fossem separadas, a gente não está se implicando. A gente não se implica nisso. A gente não se implica na construção do conhecimento. Entende? O pensar fenomenológico necessariamente faz com que a gente se implique, sim, nessa relação de conhecimento. Como a gente diz, né, nessa relação epistemológica, a relação sujeito-objeto. Faz com que a gente se implique nessa história. Então, assim, não há objetividade absoluta, não há neutralidade absoluta. Você pode tentar ficar o menos isento na hora de pesquisar algo. Não deixar que seus valores, seu modo de ver o mundo, também se derrame em cima do objeto e você tente ver o objeto de estudo como se fosse um duplo, uma duplicata sua. Não. Tá certo? Mas deixar de se implicar nessa história não tem como deixar de se implicar. E o objeto, ou o mundo, entre
entre aspas aqui, que a gente pode colocar, não dá para pensá-lo como uma entidade separada. Quando eu me debruço no mundo, esse mundo automaticamente se abre a mim. Necessariamente. Sem eu fazer esforço nenhum, ele se abre cada vez que eu me volto para ele. Mundo aqui também no sentido mais amplo possível. E mundo é qualquer coisa que se mostra para nós. Eu não estou falando da imensidão do mundo físico, das pessoas, da cidade, da natureza do planeta Terra. Não estou falando disso. Estou falando de qualquer coisa que se mostra para nós, que a gente se volta para algo. Esse algo é mundo. E ele se abre automaticamente. Então, é tudo que se mostra. Então, mundo só é pensado a partir de um sujeito que pensa. O mundo não se mostra como uma coisa separada de mim. Quando eu me debruço sobre ele, ele já se mostra para mim. Vocês veem que tem uma implicação? Vocês veem que tem uma relação que é indestrutível? A relação sujeito-objeto é uma relação indestrutível. A maneira como a gente pensa ela é que pode variar. A gente pode pensar isso de modo dicotômico ou pensar isso de modo fenomenológico, de implicação nessas histórias. Com essa vibe crítica da fenomenologia, vendo que sujeito e objeto não estão tão separados assim, o que a gente pode dizer? A fenomenologia acaba se prestando também como uma filosofia que clarifica também a realidade humana. Por que eu digo também? Porque existem trabalhos por aí, eu não li a respeito, eu só soube, eu só tive notícia, da fenomenologia sendo aplicada em outros campos. Já ouvi falar de fenomenologia na matemática, já ouvi falar de fenomenologia na física, na geografia. E, inclusive, essa era uma das pretensões do Husserl. Ele era altamente pretensioso. Altamente pretensioso. Ele queria que a fenomenologia fosse uma filosofia básica para todas as ciências. Ele não estava falando apenas de filosofia em si, nem estava falando apenas da psicologia. Claro que o intercâmbio com a psicologia ficou mais forte, mas ele pensava numa filosofia que dá fundamentação, pensar os fundamentos de quaisquer ciência. A gente deu até um exemplo outro dia, acho que foi na primeira vez que a gente estava falando, por exemplo, medicina. Medicina, diz assim, a medicina cuida da doença. Verdade. Mas o que significa doença? Mais ainda, o que significa saúde? Essas perguntas são filosóficas. Vamos tentar fazer uma fenomenologia do adoecimento e do que é estar ou ser saudável. Aí sim, a gente volta depois para a medicina. Porque com esses fundamentos um pouco mais seguros, até mesmo a maneira como eu vou lidar com o adoecimento e com a saúde podem ter uma mudança qualitativamente diferente. Entende? Então, ele pensava a fenomenologia como uma base para todas as ciências. Então, assim, abrir-se para o mundo. Tinha um cara que foi também aluno do Husserl, foi estudante do Husserl, que é o Eugen Fink. O Fink, ele dizia abrir-se para o brilho do fenômeno. A gente já fala que é a questão do fenômeno mesmo, né? O fenômeno você não precisa necessariamente fazê-lo aparecer. Não, ele simplesmente aparece só pelo simples fato de eu visá-lo, de eu olhar, de eu prestar atenção. Ele brilha simplesmente do jeito que ele é, do jeito que se mostra. E isso, às vezes, não é tão simples. Então, fazer fenomenologia exige comprometimento. Exige comprometimento do sujeito. Mas, do básico, a gente está falando de fenomenologia e não tentou definir fenômeno. Tá bom, vamos lá. É a coisa mais simples e pode ser a coisa mais difícil, tentar definir fenômeno dentro da fenomenologia. A raiz etimológica de fenômeno, que é uma palavra grega, phenomenon, não sei a pronúncia correta, não estudei grego, diz simplesmente aquilo que se mostra, aquilo que aparece. Como assim o que aparece? É exatamente isso que o nome está dizendo. Fenômeno é tudo aquilo que se mostra, é aquilo que aparece, é aquilo que surge. Durante séculos, se fez uma oposição, mais uma dicotomia. Você tinha
Um fenômeno é o que aparece, e tinha outra palavra grega que a gente não tem costume de usar, na verdade, nem tem porque é o nômenon. O nômenon seria o ser da coisa, seria aquilo que eu não tenho acesso. Quem consagrou essa divisão foi o Kant. O Kant ele dizia assim, tudo que o ser humano pode conhecer, e nisso ele estava certo, tá? Seja conhecimento pessoal ou científico, é assim, tudo que a gente pode conhecer é fenômeno. Tudo. Fenômeno para ele era qualquer coisa que chegasse pelos 5 sentidos. Tudo que eu posso ver, tocar, medir, cheirar, pesar, eu posso conhecer. As ciências trabalham com fenômenos, trabalham com objetos que ela pode mensurar e lidar de alguma maneira de modo experimental. Agora, o fenômeno ele é uma manifestação de uma coisa em si. Essa coisa em si, eu não sei o que é. Eu deduzo ela pelo fenômeno. Então, o mundo, tal qual ele sem o ser humano que possa contemplá-lo, eu jamais conhecerei. Eu só conheço o fenômeno. Nisso ele estava certo, o Kant. Realmente, conhecer, essa palavra conhecimento de qualquer coisa, realmente só passa pelos 5 sentidos. Por isso que às vezes a gente usa a palavra conhecimento de maneira diferente, assim, às vezes de maneira errada, sem saber que está errando. Por exemplo, o Kant, ele dizia assim, alguém que diz assim, conheço o divino, ou conheço Deus, ela está errada. Ela está incorrendo em erro. Ela não tem como conhecer Deus porque ela não teve um contato direto com Deus. Aí ele fala, ela está errada? Não, ela não está errada no sentido do que ela está querendo dizer com isso. Ela teve uma experiência íntima, pessoal. Aí o Kant fala, bom, esse é o terreno da fé. Quando chega o terreno da fé, o conhecimento chega num limite. Então, o conhecimento tem limites. Isso é o Kant falando, isso não é o Husserl. O que o Kant fez, e realmente foi uma coisa que deu uma reviravolta na filosofia, porque até antes dele, muitos filósofos almejavam a ideia de um conhecimento absoluto do mundo, chegar à verdade última das coisas. Todos eles, até chegar no Kant, dizia o problema do ser humano em conhecer é porque ele ainda não arranjou um método decente que faça conhecer o mundo em si. Na hora que ele encontrar um método, ele vai conhecer. E o Kant diz assim, ó, negativo. Não tem, não teve, não terá. Há limites na capacidade de conhecer do ser humano. O próprio conhecimento humano tem limites. Até então você achava que era ilimitado. Era só um problema de método. E o Kant vai dizer, não, não é. Não é um problema de método, é porque tem limites mesmo. Isso foi o Kant falando. Pois bem, vamos voltar. Fenômeno, o Husserl, o Husserl foi um leitor do Kant também. Ele diz o seguinte, não tem esse negócio de uma coisa em si, de um ser que está por trás, como se fosse assim, por trás da cortina está o ser e a cortina mesmo é o fenômeno. Então eu vou tentar tirar a cortina, abrir a cortina, para poder ver a essência de algo. O Husserl vai dizer assim, não tem. Não tem essa história não. O ser de algo, o modo de ser de alguma coisa, já está contido no próprio fenômeno, já está ali. Alguém pode dizer assim, mas eu não estou percebendo. Não está percebendo, aí sim, vamos para uma questão de método, vamos para uma questão de postura, vamos para uma questão de atitude. E pensar sujeito-objeto como uma coisa que se implica uma na outra é fundamental. Por isso que tem um comprometimento aí. Não quer dizer que aplicar a fenomenologia, você aplica esse método, agora você aplica na questão do método. Você aplica apenas uma única vez e a verdade, entre aspas, aparece para você. Não, não é assim. A fenomenologia é um empreendimento que sempre se repete. Você sempre está recomeçando a fazer ela. É algo que não tem fim. O ser humano é um bicho muito opaco, muito escuro. Nada dele se revela assim tão fácil. É justo que, se eu for pensar numa postura fenomenológica, isso vai longe. Isso vai longe, isso vai várias vezes, várias e várias e várias e várias investigações de cunho fenomenológico. Tá certo? Mas uma coisa que a gente pode reter agora é
o modo de ser, a essência de algo, já está contido no próprio fenômeno. Já está lá, já está aí. Está aí, já está no aparecer. Apenas o modo como você chega nesse fenômeno, como ele se mostra para ti, o modo de chegar nele é que merece aqui uma sintonia fina, merece aqui uns ajustes, merece uma mudança de atitude, merece pensar algumas coisas que a gente achava que era certo, a gente vai ter que repensar isso. E o que o Husserl coloca? E aí é que está agora o nó gordo da coisa. Pode estar parecendo um pouco difícil agora, gente? Sei que pode estar um pouco difícil com o que está falando até agora. Vai ficar um pouco mais agora, tá certo? Um pouco mais difícil. Mas depois vamos ver se facilita. No texto do Adriano tem lá assim, elementos para uma fenomenologia. Ele coloca algumas coisas que são interessantes. O Husserl fala assim, é o lema da fenomenologia, o lema do Husserl. Vamos voltar às coisas mesmas. Coisa, aqui é fenômeno. Quando eu falar objeto, quando eu falar coisa, vamos tentar pensar enquanto fenômeno, enquanto algo que aparece. Tá? O Husserl chegou a uma conclusão interessante. Inspirado num professor dele, que era o Franz Brentano, ele pegou do Brentano a ideia de intencionalidade da consciência. Até então se pensava que a consciência era como se fosse uma coisa, como um celular, um copo, ou um livro, seja lá o que for. Uma coisa, sei lá, que está entranhada na cabeça do indivíduo e que é uma das coisas que ajuda a definir o ser humano. Só o ser humano teria consciência e ponto final. Como se fosse assim um recipiente. O Husserl vai pegar a ideia do Brentano de intencionalidade e vai extrapolar, ele vai dar uma crescida, vai colocar fermento nessa história para ele crescer. Em que sentido? Consciência na fenomenologia é sempre consciência de alguma coisa. Portanto, um objeto, fenômeno, tá? Só é objeto para uma consciência. Vamos tentar visualizar isso de uma maneira. Um exemplo que o pessoal usa muito. Vamos usar aqui também. Uma árvore qualquer caiu simplesmente, tombou no meio do mato. Mas não tinha ninguém para ver isso. Aí eu pergunto, essa árvore caiu ou não? O que vocês acham? Essa é uma das desvantagens de ficar nessas coisas online, né? Porque na hora todo mundo fica interagindo, né? Alguns vão dizer assim, bom, se você está dizendo, né, deve ter caído mesmo, né? Não sei. Assim, de fato, não tinha ninguém para ver. Então, eu não tenho como saber. Mas eu tenho certeza que vocês devem ter imaginado a cena. Esse imaginar da cena é fenômeno. E só foi fenômeno, não sabe o que eu falei, tá? Eu dei o exemplo. A consciência de vocês só focou nisso e ela surgiu como consciência de algo, consciência dessa imagem, dessa imaginação, desse jogo imaginativo. Entende? Não importa para a gente se a árvore caiu ou não lá no meio do mato. Não importa. Não importa. Importa que surgiu para mim enquanto fenômeno. Nesse momento é que surgiu enquanto objeto. Vocês estão entendendo? A consciência só é consciência quando ela se volta para algo. Fenômeno não, tá? Agora eu estou no sentido mais amplo possível. Aí vocês podem me perguntar, tem algum momento que a consciência, ela não é consciência de algo, ela não está ligada a algo? Vocês conseguem imaginar isso? Conseguem imaginar estar consciente de nada? Tentem imaginar estar consciente de nada. É bem provável que alguns de vocês devem ter imaginado um fundo branco ou um fundo preto. Gente, um fundo, como se fosse uma parede, tá? Branca ou preta, já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Não tem como. Ou seja,
O sujeito e o objeto, eles estão sempre em relação. A consciência e alguma coisa com que ela se liga, tá certo? Com que ela visa, é uma relação indestrutível, ela é perene, é sempre, ela se dá. Digamos assim, isso não é uma coisa que faz parte do método fenomenal, você não precisa aplicar isso. Agora eu vou tornar a minha consciência intencional, você não precisa fazer isso, ela já é. Ela já é. Nós somos intencionalidade, a gente já é relação com o mundo. O Husserl percebeu que essa relação é inquebrantável. E já que ela é inquebrantável, eu vou tentar extrair as possibilidades de ter um conhecimento mais rigoroso desse mundo, de uma maneira legal. Tentar buscar a essência das coisas tal como elas aparecem para mim como fenômeno de um determinado modo, num determinado momento. Isso é que justifica o lema de e as coisas mesmas. Tá? Eu não preciso fazer esforço. O esforço que eu tenho que fazer é, se eu vou me dedicar a um determinado fenômeno, um fenômeno humano, a gente quanto psicólogo, eu preciso de uma atitude, eu preciso de uma postura que me habilite, que me dê assim, uma abertura plena para esse fenômeno humano que eu estou a fim de me debruçar. Aí é que vai o método fenomenológico. O Husserl, ele faz diferença, né? No texto, acho que tem lá assim, a atitude natural, a atitude fenomenológica. Qual é a atitude natural? Essa que nós já vivemos. A atitude do cotidiano. Como é essa atitude do cotidiano? No cotidiano, basicamente, a gente crê, olha, eu estou falando de crer no sentido de fé, tá? De fé. A gente crê que o mundo está aí, independente de nós. Ele já existe. É uma crença. Não estou dizendo que está errado. Eu estou dizendo que a gente funciona desse jeito. O mundo já está aí, independente de nós. Os saberes da cultura, da ciência, da história, o saber acumulado humano já está aí, é um saber mais está aí disponível. Eu simplesmente não coloco isso em questão. Está tudo certo, tanto faz como tanto fez, é isso mesmo. O mundo está aí, ele se mostra, o conhecimento está aí, eu pego, né, eu vou aprendendo as coisas, eu não julgo, eu não questiono, eu não critico. Tá? Esse é o que é o lance interessante da fenomenologia. A atitude natural, ela não é errada. É a atitude que a gente vive todo santo dia. Não tem porquê a gente dizer que isso está errado, não tem porquê dizer que a gente agora tem que se abster disso. De jeito nenhum. Né? O que eu não vou ficar fazendo, por exemplo, eu não vou ficar questionando o porquê que eu me levanto todo dia, eu vou tomar café e depois eu vou escovar os dentes. Isso não faz muito sentido eu fazer isso todo santo dia, sabe? Esse tipo de crítica não leva lá muita coisa, não. Eu posso até pensar, assim, eu posso até criticar a capacidade do ser humano de entrar em rotina e como é que ele pode, talvez, se descaracterizar em ser uma pessoa, em sermos seres rotineiros, né? No cotidiano. Aí é outra história. Aí eu já estou realmente filosofando mesmo. Mas quando a gente entra na atitude filosófica, o Husserl tanto usa o termo atitude filosófica, atitude fenomenológica como sinônimos. A atitude filosófica, ela é crítica. Ela é crítica. A atitude fenomenológica também. Ele pede que a gente saia um pouco da atitude natural, momentaneamente, porque a gente vai voltar mesmo, tá? Mas momentaneamente a gente saia dela e entre num outro modo de funcionar, numa outra vibe. Essa vibe é a atitude fenomenológica, que principiaria com uma coisa que é simples e difícil ao mesmo tempo. Ele chama, está lá no texto, usa uma palavrinha chamada epoché. Acho que está escrito assim, E-P-O-K-A-H-E. Uma palavrinha grega, uma transliteração de uma palavrinha grega, que significa, mais ou menos assim, não julgar, não emitir nenhum juízo. Emitir juízo é você achar alguma coisa sobre algo, você fazer um julgamento moral, isso é bom, isso é ruim, tá? Ele fala, vamos suspender esses juízos, ou, numa linguagem que o pessoal usa muito na fenomenologia, vamos suspender as nossas pré-concepções, nossos pré-conceitos, nossos pré-juízos, suspende isso. Quer dizer assim, dizer que tudo está errado? Não. Ele fala para suspender, ou seja, tira de circuito.
tira de jogo. Ou como, por exemplo, eu falo para os colegas de vocês que estão comigo lá na clínica, né, no estágio, e fala assim, olha, essa postura que é uma harmonia fenomenológica é assim, entre aspas, tá? Olha o que eu vou falar aqui, eu vou falar entre aspas. Esquece tudo que você estudou sobre o ser humano para que você encontre esse ser humano de carne e osso. E não o ser humano que você estudou. Ou seja, não fica todo o tempo com os teus óculos aqui cheio de conceitos para enxergar o outro. Você vai fazer isso sim, mas vai fazer isso em outro momento. Enquanto você está com o outro lá, suspende tudo. Deixa que esse outro se mostre como ele está se mostrando. Isso é praticar epoquê. É quando você suspende teu juízo sobre alguma coisa, uma coisa qualquer, que você está a fim de se dedicar, né, se deter, para que essa coisa se mostre tal qual está se mostrando. Certo, Roger? Isso até que eu consigo fazer. E os outros saberes que eu tenho sobre algo? Não tem problema, não. Aquilo que você pegou, enquanto aquele fenômeno se mostrava por ele mesmo, você pode confrontar com um saber já constituído, pode confirmar esse saber, pode confirmar esse conhecimento, pode contradizer esse conhecimento, pode ferir de morte um determinado conhecimento sobre essa coisa, e aí esse saber é remodelado, esse saber é transformado. Um outro conjunto de conhecimentos se agrega àquele saber. É a função crítica da fenomenologia. Ela é feroz em criticar pressupostos de outros saberes quando eles se mostram já caducos durante um tempo. Um determinado conhecimento científico, ele dura um determinado tempo enquanto não tem outra explicação melhor. E a fenomenologia é uma fonte interessante de compreensão dos fenômenos que podem botar conhecimentos já assim consagrados assim na balança. Podem sim, é um risco. Mas se a gente está falando de ciência, é isso mesmo. Se a gente quiser verdades absolutas, nas quais a gente diga amém, a gente sai da psicologia e vai para a igreja, ou funda uma religião. Já, se a gente está falando de ciência, a gente tem que estar aberto à possibilidade de jogar um determinado conhecimento fora por um outro mais bem fundamentado. Não é uma questão de opinião, é uma questão de construção de saber científico. Tá bom? Então, para que a epoquê? Quando eu suspendo todos os juízos, tudo que eu penso, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi sobre alguma coisa, ou sobre essa coisa que está se mostrando como fenômeno, o que acontece? É como se eu estivesse jogando um monte de peso fora, sobre meus ombros, ou sobre os ombros desse fenômeno. O Heidegger, que é um outro fenomenólogo, que ele foi mencionado, inclusive, no texto sobre existencialismo, né? A gente volta, vai falar dele daqui a pouco, um pouquinho que seja. Ele fala, num livro dele, que ele diz assim, olha, muitas vezes a questão do fenômeno está entulhado. Vocês sabem o que é entulho, né? Claro. Você está fazendo uma reforma na tua casa, é uma quebradeira, não sei o quê, e aquilo que não se quer mais, né? Tudo quebrado, a turma joga lá fora, para depois levar embora, né? Aquele monte de tijolo, sei lá, azulejo, cano, não sei. Reforma de casa. Tudo ali na calçada. Aquilo ali é um entulho. Pois é, a questão do fenômeno está entulhado de um monte de saberes, pré-conceitos, pré-saberes, pré-julgamentos. O que você tem que fazer? Você tem que tirar um entulho de cima para esse fenômeno aparecer. Quando você tira o entulho, você pegou essa coisa e reduziu. Reduziu ela, não é reduzir no sentido de apequenar. É que agora você vê a coisa como ela está se mostrando. Você faz uma redução ao fenômeno. A redução fenomenológica é isso. Se você consegue praticar momentaneamente a epoquê, o caminho natural é que o fenômeno se mostre na sua pureza, na sua inocência, digamos. Você reduziu essa coisa ao fenômeno tal qual ele se mostra. A correlação sujeito-objeto, essa implicação sujeito-objeto, se torna assim íntima, próxima, entende? É quando as essências
começam a se mostrar. A essência aqui não é o contrário de fenômeno, tá? A essência está por trás, não. Como eu disse, o Husserl, a prerrogativa dele é a essência vem junto com o fenômeno. Agora, já que eu fiz esse processo de suspensão da época que o fenômeno surge reduzido a ele mesmo, tal qual se mostra, essas essências surgem também. O que é a essência? A essência são os significados, os sentidos, tá? Algumas pessoas pensaram erroneamente a fenomenologia como se fosse assim, eu reduzo o mundo ao fenômeno, é como se eu estivesse empobrecendo o mundo, como se eu estivesse me retirando do mundo. Negativo. Negativo. Pelo contrário, com a fenomenologia, aí é que eu mergulho no fenômeno, aí é que eu mergulho no objeto, aí é que eu mergulho de cabeça no mundo. Ele me implica mais ainda, na verdade, ele vai me mostrar o como eu estou ligado ao mundo. E esses fios que me ligam ficam mais claros, eles ficam mais nítidos. Quem fala desse jeito é um outro fenomenólogo posterior ao Husserl, né, que é um francês, que é o Maurice Merleau-Ponty, né, um fenomenólogo fantástico, de peso, tá entendendo? Ele diz, olha, quando eu uso da redução, ela me mostra os fios intencionais. Os fios intencionais me mostra como a consciência está ligada ao mundo e o mundo está ligado a ela e como estamos ligados. Só que na atitude natural, na atitude comum, a gente não percebe isso. A gente toma a coisa como dada. A gente não questiona. Quando o mundo surge para a gente enquanto fenômeno ou um objeto, seja lá o que for, a gente vê características dessa coisa, desse objeto, que a gente não tinha percebido. E como a fenomenologia é sempre uma coisa que se recomeça, até para o mesmo objeto, para o mesmo fenômeno, ele pode se mostrar de muitos modos. Ele nunca se mostra de uma vez só. Ser humano que o diga. Tá? A cultura humana, as comunidades humanas é que o digam. Nunca se mostra de uma maneira. Quando a gente está dentro de uma vibe fenomenológica, a gente sempre está enxergando em perspectiva. Sempre. Por quê? Porque nós não somos oniscientes, nós não somos Deus, tá? Se Deus existir, essa característica de onisciência cabe somente a Ele. A gente não. A gente não. Nós não somos Deus, a gente não tem onisciência, nós não somos um espírito absoluto, onisciente, clarividente, nós não somos, temos limitações, tá? Então, isso, mais um motivo para refazer o jogo da fenomenologia, refazer isso, refazer esse empreendimento, essa atitude, como eu disse, ela é momentânea, entende? Pode ser que a coisa não esteja tão clara, gente, pode até que vocês devem estar assim, suando frio e tentando entender tudo isso. Mas é comum, isso é normalíssimo. Por quê? Porque é um hábito de linguagem, é um hábito de pensamento, da atitude natural, que é difícil a gente sair e tentar migrar para outra perspectiva. É uma coisa interessante também da psicologia, ou da fenomenologia, ela abre outras perspectivas de um mesmo fenômeno. Então, o Aristóteles dizia, né, assim, o ser se diz de muitos modos, né? A gente pode pegar isso e tacar na fenomenologia e dizer, o fenômeno se diz de muitos modos. Cada vez que você for a ele, ele vai se mostrar de uma outra maneira. E todas elas, se você tiver uma atitude bem legal, bem gerida, bem, digamos assim, aplicada, entre aspas, né, bem comprometida, todas elas são verdadeiras. Todas elas dizem do significado do ser humano. Ou, se for uma questão humana, né? Todos eles dizem do significado, do sentido daquele objeto. Mesmo se esse objeto não seja uma coisa física. A fenomenologia eu posso fazer com sonhos, coisas, seres imaginários. Entende? Não tem nada que eu conheça, que eu ouça falar, que a fenomenologia não possa se debruçar. Um pensar fenomenológico, uma atitude fenomenológica não se dê. Por quê? Porque não interessa se uma coisa, por exemplo, existe ou não existe. Por exemplo, unicórnio, tá? Foi o que me veio aqui. Tenho certeza que todo mundo lembrou agora. Não interessa se ele não existe enquanto uma coisa física, um animal mesmo de verdade. Mas ele existe enquanto fantasia, enquanto imaginação, enquanto significado,
enquanto tem uma história aí mitológica, digamos. Entende? Vocês estão vendo que o unicórnio se mostra para mim enquanto fenômeno. E acaba também repercutindo porque é um fenômeno humano. Nossa, 45 minutos, caceta. Eu tenho que colocar um relógio para mim na minha cara, para eu tomar vergonha na cara e saber controlar meu tempo. Mas vamos lá. Tá bom. O Adriano coloca lá, psicoterapia. Aí ele puxa para a psicologia. Para que a fenomenologia importa para nós? Estamos com o outro na psicoterapia é intersubjetividade. Não é só um estudo da subjetividade que pode me abrir a fenomenologia. É a relação intersubjetiva, não é intra, tá? Conosco mesmo, é intersubjetividade. Que a relação intersubjetiva é um dos fatores que fazem a psicoterapia andar. A psicoterapia não é uma coisa que ela existe independentemente do terapeuta e do seu paciente. É alguma coisa que se faz intersubjetivamente. Uma atitude fenomenológica dentro do ambiente terapêutico, a gente está falando só desse lado de cá de nós, enquanto a gente é terapeuta, é participação. É participação na existência do outro. E não interferência. Tá? A gente pode cair no erro de achar assim, porque eu atendi um paciente que tem um problema parecido com esse, eu vou usar o mesmo tipo de intervenção que eu fiz com o outro, vamos ver se dá certo. Eu não arriscaria, porque cada pessoa é única, é um fenômeno único, por mais que ela possa relatar problemáticas semelhantes. Por exemplo, eu não vou lidar da mesma maneira, por exemplo, com uma pessoa com depressão. Claro que eu tenho que estudar, saber o que é depressão e tudo mais. Formas de intervenção possíveis, né, medicamento e tudo mais. Mas como aquela pessoa vivencia isso, se eu tiver 3 pacientes, digamos assim, com depressão, cada modo com que elas vivem é único, é um mundo diferente. Então, a fenomenologia me permite participar, mas sem fazer interferência com meus pontos de vista. É um compartilhar de experiências. As experiências que o sujeito vai me falando, que ele me relata, que ele me traz, tá? Isso também é fenômeno. Tá? A gente está falando de redução fenomenológica. O paciente, ele se mostra para mim enquanto fenômeno. Então, como eu disse agora há pouco, né? Entre aspas, suspende o que eu estudei tudo de psicologia para estar com o outro. Mas, ao mesmo tempo, esse conhecimento, ele também me atravessa. Uma das coisas da fenomenologia que é interessante nunca existe uma suspensão absoluta. A gente nunca consegue fazer isso 100%. Mais um motivo para, reiteradamente, a gente repetir e de novo, e de novo, e de novo, se esforçar no método. Para fazer com que todo conhecimento não seja uma interferência a interpretar o outro enquanto fenômeno. Eu vou fazer uma interpretação, por exemplo, quando eu estou atendendo pessoas, eu não estou interpretando na hora, não. Não estou, não. Eu estou noutra vibe. Eu estou numa vibe de receber aquela pessoa, de acolher enquanto fenômeno, de compreender, de compartilhar a experiência, de acompanhá-la. Então, Roger, então não tem nenhum tipo de pensamento diagnóstico, você não faz nenhum tipo de reflexão a respeito dos pacientes. Claro que eu faço, só não faço isso na hora. Faz depois. Quando eu estiver estudando, quando eu estiver fazendo algum tipo de anotação a respeito, quando eu for ler de novo, quando eu for estudar. Vocês acham mesmo que a turma que está lá no estágio não está estudando? Estudando tudo no semestre anterior? Está nada. Agora está estudando mesmo. Principalmente coisas ligadas à clínica. Está entendendo? Mas esse estudo, a interferência desse saber na hora do atendimento não é interessante. Não é interessante você ficar olho no olho com a pessoa e ficar lembrando o que é que disse o professor, a professora do texto, do livro. Cara, você não está nem prestando atenção no que ela está dizendo. Tem outra coisa se interpondo. São preconceitos, são prejuízos que está prejudicando nesse caso, né? Então, assim, não é interessante. Então, a suspensão fenomenológica é super interessante nesse sentido. E por isso mesmo que a intersubjetividade, essa proximidade, há uma valorização do encontro aqui e agora, não é do passado, embora questões do passado da pessoa importem,
tá? E o que é que ela pensa do futuro, mas tudo isso se faz sempre no presente, uma valorização do aqui e agora, do estar junto do outro na totalidade de como ele aparece. Esses são alguns dos elementos possíveis que a gente pode retirar de um pensamento fenomenológico quando a gente traz a psicologia, traz a psicoterapia. Então, assim, quais são as relações da fenomenologia, e já passando para a questão do existencialismo, né, que, de certa forma, também a gente pode dizer a mesma coisa, com a psicologia humanista? Primeiro, eu falei isso na vez passada, falo de novo agora de modo mais forte. Fenomenologia não está nos fundamentos da psicologia humanista, historicamente falando. Lembra do texto lá sobre os anos 60 e tudo mais? Lembra daquele outro texto, daquela primeira vez que a gente se encontrou? Então, os anos 60, 70, quando surgiu o movimento humanista e tudo mais, o que eles menos fizeram, ou quase ninguém fez, foi diálogo com a filosofia fenomenológica. Ela não está nos fundamentos históricos, epistemológicos da psicologia humanista. Nem o existencialismo, nenhuma filosofia da existência está. Nenhuma. Roger, então por que a gente está falando sobre isso? Porque essas interlocuções da fenomenologia, do existencialismo, com as psicologias de base humanista, são posteriores. Na história do movimento humanista, em psicologia, esse intercâmbio só começou a pegar ar, né? Tá entendendo? Pegar gosto pela coisa lá pelos anos 80 em diante, dos anos 80 para cá. Entende? Não está lá nas origens, está durante a história. Compreende? Isso é importante. Para que alguém não fique dizendo, por exemplo, o Rogers, né? Eu acho que eu mencionei isso outro dia. O Rogers, ele teve influência de um pensador existencial que era o Kierkegaard, né? Então vamos ler o Kierkegaard para ler o Rogers. Eu chamo isso de perda de tempo. Perda de tempo. Perda de tempo total. O Rogers deu uma coisinha aqui e acolá, mas não foi influenciado assim para valer mesmo, não. Pelo menos eu não interpreto dessa maneira. Outras pessoas, outros psicólogos da abordagem centrada na pessoa pensam desse modo. Mas eu acho que o que está faltando é só um pouco mais de leitura histórica, sabe? Não é uma questão de má fé. Não estou falando isso. É só uma questão de você fazer uma linha histórica, uma linha do tempo, e eu estudar bem os conceitos, está entendendo? Não tem como você vincular fenomenologia e existencialismo nas origens da psicologia humanista. Você vai ter esse intercâmbio posterior. De lá, dos anos 80 para cá. Não é à toa que nós estamos falando aqui. Tá certo? E é uma característica forte aqui do Brasil, como eu já falei uma vez, falo de novo. Esse intercâmbio da fenomenologia com o existencialismo é muito característico das psicologias humanistas brasileiras. Ok? O interessante é que, em psicologia, a fenomenologia também vai servir de pesquisa sobre o sentido da experiência. Então, ela entra mais, então, é por isso que eu falei do que pode incorrer um pouco de erro, incompletude, rever a fenomenologia só enquanto método. E, realmente, ela teve uma vida longa, e tem uma vida longa em termos de método, dentro da psicologia, com psiquiatras, com outros psicólogos ao longo do tempo, e que veio também, por exemplo, à margem do movimento humanista, por exemplo, na Europa. Né? Teve um cara que era o Karl Jaspers, que ele era psiquiatra, depois se transformou virou filósofo. O Binswanger, que é um cara que criou a Dasein-Análise. O Eugene Minkowski, que é um cara que estudou psicopatologia fenomenológica. Eu estou falando desses caras, esses caras estavam no ambiente europeu, não estavam no ambiente norte-americano. E essas interlocuções só vieram nos anos 70, 80 e por aí vai. Quando começou a se recuperar a obra desses caras. Entende? Mesma coisa se pode dizer do existencialismo, mas entrando especificamente no existencialismo agora, tá? A fenomenologia, para a filosofia da existência, surgiu enquanto método de acesso, um método, um modo de pensar, um modo de fazer filosofia de acesso ao mundo concreto humano. No texto lá do Ariane Evaldo,
Tem lá uma parte sobre fenomenologia, eu acho que meio que choveu no molhado, né? A segunda parte do texto, que é sobre existencialismo, que eu quero falar um pouquinho mais. Ele coloca assim que pode até ser também, que a gente pode chamar de existencial, qualquer filosofia ao longo da história da filosofia de mais de 2000 anos que pensou a respeito da relação do homem com o mundo. Então, se for por isso, toda filosofia que existe é existencial. Não. Com esse nome, não. A gente está falando de existencialismo de uma determinada corrente filosófica que aparece pontualmente naquele período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Esse nome, existencialismo, esse termo, vai estar muito mais vinculado a um movimento que surgiu na França, então a gente está falando da Europa, óbvio, e a um determinado pensador, que é o Jean-Paul Sartre. Na época dele, o existencialismo meio que virou uma moda mesmo, eu estou falando no sentido de modismo mesmo. Muita gente se diz existencialista sem ter lido uma linha do Sartre. Era uma coisa assim, altamente desregrada, o pessoal fazia assim, festas adoidado, orgia, bebedeira e tudo. Não, a gente está seguindo aqui, a gente está numa vibe bem existencialista. Tudo bem, cada um faz aquilo que bem entende, né? Dentro da sua consciência, do seu juízo e tudo mais. O problema disso é que tornou o existencialismo enquanto filosofia, pensava-se também que a filosofia também era um modismo. E que o Sartre, digamos, chancelava, né? Tudo isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Foram acontecimentos culturais que foram concomitantes, né? Aconteceram ao mesmo tempo. Então, esse nome existencialismo é ligado diretamente ao Sartre, porque ele usa esse termo. O texto principal que vocês vão ver, a ideia do Sartre sobre existencialismo, é um texto pequeno, acessível, é uma sugestão de leitura. No final, eu vou passar algumas. Passar não, tá? Parece coisa de aula. Não. Eu vou fazer algumas sugestões de leitura para quem quiser fazer uma leitura posterior, tá bom? Mas uma primeira sugestão, por exemplo, sobre as ideias do Sartre, é um texto pequeno, não é um texto difícil de ler, porque é uma transcrição de palestra dele, chama-se O Existencialismo é um Humanismo. Ele não disse que é o humanismo, ele disse que é um humanismo, é um humanismo. O existencialismo é um humanismo, vocês encontram isso muito fácil. Tem tanto para vender em forma de livros pequenos, acho que tem fácil para baixar da internet, né? Só tem que tomar cuidado com as traduções. É a única coisa que eu sempre falo, mas assim, é fácil encontrar. Então ele mesmo usa esse termo. Outros filósofos não gostam desse termo, pela associação ao Sartre e pela associação ao modismo. Eles preferem falar de filosofia da existência ou filosofias da existência. A gente pode colocar aí dois caras que eu mencionei, não, três. O Heidegger, o Jaspers, o Merleau-Ponty, o Gabriel Marcel. São caras todos contemporâneos, empreenderam cada um a seu modo reflexões de cunho existencial. Então, são filosofias da existência, embora o termo existencialismo, digamos, é quase que, mais ou menos que exclusivo, ligado ao nome do Sartre, tá certo? Mas, em modo geral, o que é a filosofia da existência, ou existencialismo, como queiram, vai lidar? É uma reflexão acerca da própria existência humana enquanto uma existência que é concretamente vivida, contingente, histórica, na relação com o mundo concreto, historicamente vivenciado, historicamente vivido, com todos os seus significados que possam se tirar daí. É uma filosofia que remete muito à questão da ação do homem no mundo, tá? Exercendo sua capacidade de liberdade enquanto liberdade de escolha. Uma das coisas que a filosofia da existência bate muito é ressaltar o poder ser do homem. Poder, tracinho, ser. Tá? A ideia assim, de ver o homem enquanto uma possibilidade,
dele ver a existência enquanto um regime de possibilidades, de escolhas que se podem fazer, e que não há uma liberdade absoluta, não existe livre-arbítrio, porque o ser humano é histórico, a história o atravessa e, de certa maneira, o influencia e o condiciona de algum modo. A gente pode falar de uma liberdade restrita, de uma liberdade condicionada. Livre-arbítrio, não. Coloca o homem como senhor da sua própria existência. Ele é responsável pela sua própria existência, ninguém mais. É claro, teve algum desses filósofos que, digamos assim, tem uma pegada mais cristã, que aí coloca, sem diminuir a reflexão, sem pegar leve, mas, por exemplo, algum desses outros, essa ideia é muito mais interessante, porque ele era um cara ateu. Então, algum desses filósofos, eles tinham uma vibe mais ateia, não no sentido de que eles propagavam o ateísmo, é porque eles diziam assim, eu não vou colocar Deus como fiador da ação humana. Não vou. Aliás, nem o ser humano é para fazer isso. Ah, as coisas acontecendo na minha vida porque tinha que ser. Se você quiser tirar a palavra Deus e quiser colocar destino, pode botar também, tá? Tá na mesma. Ah, aconteceu porque tinha que acontecer. Foi porque Deus quis. Foi porque Deus quis. Ah, isso aqui é o karma mesmo, da pessoa por causa de alguma coisa que ela fez ou deixou de fazer numa outra vida. Então ela tinha que compensar nessa, ou vai compensar no outro ainda. Sabe? Há uma. Assim, então não é por responsabilidade minha. Então tem um jogo aí maior acima de mim que está fazendo a minha vida funcionar de algum modo e que eu sou pouco responsável por isso. Para um existencialismo com uma pegada mais ateia, não tem esse negócio não. O que você faz ou deixa de fazer tem fatores históricos que não estão sob teu controle, mas aquilo que está é escolha absolutamente tua. As escolhas, o exercício da escolha é o exercício da liberdade. O exercício da liberdade implica responsabilidade. E você tem que se responsabilizar por aquilo que você faz ou não faz. Segundo Sartre e outros filósofos também, né? Acho que até uma questão de lógica, não tem como você não escolher. Aliás, se alguém diz assim, eu estou me abstendo disso, é uma escolha. Eu votei em branco, não tenho nada a ver com isso. Tem sim, só tem. Né? Então, assim, o essencialismo pega muito da responsabilidade mesmo. Eles tentam realmente mostrar assim, o homem está entregue a si mesmo. É uma análise da existência. O homem, enquanto alguém que é jogado no mundo, é um ser no mundo, e o mundo é o mundo aqui histórico, é o mundo concreto, esse que nós vivemos hoje, no hoje. Existência, e aí vai o termo, né? A gente falou de fenômeno na fenomenologia, a existência também tem um termo, tem um significado, o que é? Emergir, sair, ou sair de si, dá uma ideia de movimento, dá uma ideia de devir. O significado da palavra existência dá uma ideia de movimento, de devir, de acontecer, de possibilidades, tá? Não é uma questão de essência. Aqui a existência está se contrapondo à essência. Objetos materiais têm essência. Animais têm essência. O ser humano não tem essência. Não existe uma natureza humana. No pensar existencial é assim. Não tem uma natureza humana que condicione o jeito que ele é. O ser humano é ou não é, de algum modo, por escolha, ou por influências históricas, culturais e tudo mais. É tudo um complexo só. Então, para vocês verem assim, olha, digamos assim, um cachorro, um gato, uma televisão, um papagaio, um copo, um celular, cada uma dessas coisas, digamos assim, elas são. Um celular, ele é. Isso aqui é um celular. E vai continuar sendo. Até quando deixar de existir, quebrar. O ser humano não. O ser humano, ele existe. Existe enquanto possibilidade, existe enquanto escolha, existe enquanto exercício de liberdade. Por isso que uma outra característica dos existencialismos tem por objeto algumas coisas que na história da filosofia o pessoal nunca se deteve.
né? Como o que é estar no mundo, ser no mundo, as possibilidades, as escolhas, a liberdade, né? A finitude, o espectro da morte para o ser humano, o desamparo. O que é o desamparo? O ser humano não tem nada além dele, acima dele, com o que contar. Ele pode contar apenas consigo mesmo. Não, Roger, eu posso contar com os outros. Tudo bem, beleza. Você pode ter ajuda, você pode pedir um conselho sobre algo que está aqui lhe aperreando o juiz, você não sabe o que fazer, não sabe como escolher. Você conversa com o teu colega A, B ou C, beleza, você colhe algumas ideias e tudo isso. Pode dizer alguma coisa, não dizer nada, ou dizer PN. E, no final das contas, não importa. Quem vai escolher você é você sozinho. Então, você está desamparado, né? O desespero. O desespero é não ter esperança. Ser desprovido da capacidade de esperança. Assim, nossa, isso é muito radical, isso é muito horroroso. Não, de jeito nenhum. Quando a gente tem esperança, a gente cria expectativas. No que a gente cria expectativas e elas, por qualquer motivo, não acontecem, a frustração é muito maior. Então, assim, não esperar algo é algo que faz com que a gente possa se debruçar nas nossas próprias escolhas e, quem sabe, até fazer escolhas melhores do ponto de vista até pessoal. A angústia, o Sartre fala, a angústia é alguma coisa que sempre acomete a nós, na hora de fazer escolhas. Com certeza vocês não vão ficar, eu não fico, né? Eu não acho que ninguém vai ficar angustiado na hora de escolher bola de sorvete lá na sorveteria. Tem um monte lá, né? Claro, quando você faz uma escolha por uma ou duas, ou três, depende aí da fome, né? As outras ficaram de fora. E isso é uma consequência da escolha. Opções ficaram de fora. Mas quando são escolhas muito pessoais, que podem ser divisor de águas, aí a angústia é grande. O Sartre fala, a angústia, pelo contrário, ela não paralisa, ela incita o sujeito a escolher. Então, quanto mais angustiado, melhor. Quanto mais angústia, melhor. Mais você se volta para si mesmo. Né? Essas são algumas das características das filosofias da existência. Alguns filósofos são mencionados, né? Como por exemplo, Kierkegaard, que era um filósofo cristão, que o pessoal chama de pai do existencialismo, mas eu não acho que ele seja. É porque ele traz algumas ideias que os existencialistas do século XX vão pegar e vão dar outro modelo. Digamos que o Kierkegaard, ele foi meio que um muso, né? Ele foi um muso inspirador. Mas eu não chegaria a dizer que ele foi assim, um pensador existencial no sentido do existencialismo. Ele pensa assim, na existência humana, na sua relação direta com Deus. Como ele era um cara tremendamente religioso, e ele se diz pensador religioso, palavras dele, tá? Ele se diz um pensador cristão, pensador religioso, ele fala muito da relação do homem com Deus. Mas não é uma relação tranquila não, viu, gente? Ele era um cara que tinha muito pesado. Tanto é que ele diz assim, olha, cristão mesmo é só Jesus. A gente pensa que é cristão, o máximo que a gente pode fazer é a gente se tornar o mais cristão possível, mas já sabendo que não vai, nem de longe, chegar perto de Jesus. E isso é uma fonte de angústia e desespero constante para ele, né? Então, assim, para ele, Kierkegaard, né? Então, ele está sempre dizendo assim, o ser humano está sempre na tensão entre aquilo que é o temporal e o eterno, na sua relação entre um ser que é finito e aquele outro ser maior que é Deus, que é eterno. É uma relação sempre tensa e difícil, mediada pela fé, e que ele diz que a fé é uma paixão. Ele diz assim, a fé é uma paixão. Não é uma coisa pequena, não, é uma coisa grande, é uma coisa forte. Quem diz que tem fé é alguém que realmente está convicto disso, né? É alguém muito apaixonado. Assim, como é que você acha que Abraão levou o filho dele lá para ser sacrificado em cima da montanha? Se isso não for uma paixão, meu amigo, então eu não sei o que é. É o exemplo que ele bota. Né? O salto da fé é um salto no escuro, porque você não tem garantia também. Porque por mais que você tenha fé em Deus, você não tem garantia realmente de que Deus existe. Você não tem uma garantia absoluta. Então, aquele que pratica a fé, aquele que se torna cristão, que se pauta pela fé, está sempre atravessado por uma angústia constante, num salto no escuro. Isso são algumas das pequenas ideias que tem no Kierkegaard. O Heidegger, já no século XX, foi um cara que foi aluno do Husserl,
ele era um fenomenólogo, o Sartre era um fenomenólogo, não teve contato com o Husserl, tá? Nem o Merleau-Ponty também, o Heidegger teve, foi aluno, foi amigo, depois entraram em conflito, né? Ele é um cara que, na verdade, ele não gostava da ideia de ser chamado de existencialista, quando o chamaram. Ele assim, olha, você reserva esse nome para o senhor Jean-Paul Sartre, eu não tenho nada a ver com ele. Meu pensamento é outra coisa. Meu pensamento tem a ver com a ontologia, com a questão do ser. Só que quando ele vai fazer uma analítica do ser, ele acaba fazendo referência à existência humana. Então, ele acaba sendo um pensador existencial, não existencialista, mas existencial. Vai falar de aspectos que tocam o ser humano também. O Sartre, como eu falei para vocês, é a figura mais exemplar disso aí, né? Desse movimento. Muito do que vocês vão ver do pensamento existencial dele, se vocês quiserem, está muito mais na obra literária dele do que na obra filosófica. Ele é um cara que escreveu romances e peças, Entre Quatro Paredes, A Náusea, são todas obras de literatura e de teatro altamente existencialistas. Altamente existencialistas. Se vocês quiserem ver, leiam o Existencialismo e o Humanismo primeiro, aí depois vocês podem pegar a obra literária dele. É literatura mesmo. Né? Um contemporâneo dele Estou terminando, gente. Se for o caso, a gente extrapola um pouquinho, problema não. Mas estou terminando. Um contemporâneo dele, que também era filósofo, mas era muito mais escritor, era o Albert Camus. Para quem não está sacando aqui o nome para a pessoa, é o Camus. C-A-M-U-S, mas pronuncia Camus. O Albert Camus, escritor, tremendamente existencialista mesmo, ele ressalta a dimensão do absurdo do ser humano, a dimensão do absurdo da existência humana, que é o desacordo que não tem como resolver entre o ser humano e seu próprio mundo, num mundo que não tem sentido nenhum, é um absurdo estar aqui, está entendendo? Não há sentido pré-estabelecido, não há sentido da vida, o sentido você pode criá-lo, mas dizer que o mundo, a vida tem um sentido a priori, não tem. Tentar criar isso, sabendo que é uma criação provisória, é algo que aperreia o ser humano, né? Uma vontade de viver, mas ao mesmo tempo sabendo que é um ser que um dia vai morrer. Isso é um conflito que é irresolvível para nós. O Camus, ele bate muito nessa tecla. E vocês vão ver muito desse pensamento, digamos assim, de um ponto de vista filosófico. Tem um livro dele chamado O Mito de Sísifo, onde ele bota assim, olha, o grande problema realmente filosófico, para valer, o único problema em que a filosofia deveria se debruçar é sobre o suicídio. Não o ato do suicídio em si, mas assim, a questão da vontade de viver e o sentido do viver humano está implícito na questão do suicídio. Então, é essa coisa que a gente deveria se debruçar. Esse livro é mais filosófico. Mas vocês vão ver isso, essa ideia do absurdo, nas obras literárias dele. Quais? Principalmente, por exemplo, O Estrangeiro. Todos esses livros do Albert Camus são fáceis de encontrar. O Estrangeiro, ou O Homem Revoltado. E tem um que a gente pode ler nesse momento de pandemia, né, que se chama A Peste. Esse são leituras. A Peste, então, é pesada. Sem dar spoiler, é quando uma cidade ela entra em absoluta e total. É um lockdown mesmo, viu? É uma cidade só. Não é uma pandemia, não. É uma epidemia de peste. Tá? Dentro de uma cidade, eles fazem quarentena total, e aí a peste é uma doença que mata para valer. Mata muito. A recuperação é de poucas pessoas. A mortandade no filme é grande. É grande. Isso que eu falei filme porque eu lembrei de outro filme. Que sai para nós também, que chama Contágio. Mas é outra história. Mas assim, no livro, a mortandade é grande. E a quantidade de questões que os personagens vão trazendo a respeito da vida deles é muito grande também. Então serve como uma sugestão de leitura para vocês, se vocês quiserem. Gente, o existencialismo é uma decorrência da fenomenologia. Muitos desses caras eram fenomenólogos. Então vocês veem que é um vínculo histórico íntimo.
Qual o nome? O nome do livro? Chama-se A Peste. Tá? E o filme que eu falei agora há pouco, que eu me confundi, chama-se Contágio. Não tem no Netflix, acho que vocês vão ter que puxar na internet mesmo. Né? Aí realmente é uma pandemia muito, muito grande. Ah, valeu. Gente, basicamente é isso. Vamos agora para a enxurrada de perguntas. Vamos lá, pode metralhar. Oi? Pronto. A minha câmera Falando. está aparecendo? A internet aqui está meio ruim, mas deixa eu tentar voltar aqui. Bem, pessoal, esse foi o nosso segundo encontro, basicamente, assim, enquanto falo do professor. Eu queria perguntar se alguém de vocês tem algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta. Aqui no chat ninguém mandou nenhuma coisa durante a fala do professor, a não ser eu, lembrando o tempo, né? E se você tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa, se sentir à vontade para falar, ligue o microfone e fale. Se quiser comentar pelo chat, pode usar. E esse momento é para a gente fazer essa conversa, essa troca, esse diálogo da gente, ok? Alguém tem algo para comentar, acrescentar? Acho que ninguém se pronunciou ainda, enquanto alguém aparece ainda para falar alguma coisa. Lembrando que a gente vai disponibilizar os materiais que o professor tenha recomendado para material de leitura complementar. A gente vai estar entrando em contato também para o próximo Eu tenho algumas encontro. sugestões. Enquanto alguém aí não quer. Alguém quer perguntar? Por enquanto, aqui os comentários que a gente tem foi Opa, que opa, muito opa, bom, peraí. foi maravilhoso. Raquel Souza queria ser sua aluna, excelente explanação, foi muito esclarecedor, ajudou muito a clarear a ideia dos textos. E o José Giovanni perguntou: professor, a atitude de redução fenomenológica pode ser considerada uma tentativa de superar uma falsa consciência construída pela realidade material? Aí você pegou pesado, né? Vamos ver se eu consigo responder isso. Olha, a gente em psicologia, por incrível que pareça, a gente não tem muito costume de estudar isso que se chama consciência. A gente toma quase como uma coisa já dada. Tá? A consciência ou consciente na psicanálise, a gente vê o conceito, né, estuda, assimila, né, beleza, e fica por isso mesmo. A conscientização, a gente usa vários termos com esse sufixo, né? Mas a gente não tem costume de entender que consciência pode ter vários níveis. O que é estar consciente? O que é consciência? Consciência é uma instância? Isso aí são perguntas que a gente pode fazer tanto dentro da própria filosofia quanto dentro da própria psicologia. O que a fenomenologia coloca é que o estar consciente é algo que é espontâneo e natural. Que a consciência não é um depósito de coisas que tem, sei lá o que dentro, como se fosse um balde, ou então uma gaveta que você guarda lá as suas roupas. Não tem nada disso. Concepções assim, na filosofia, por exemplo, tinha o Descartes. Quando o Descartes fala eu penso, ou como ele bota em latim, né, ego cogito, ele pensava que o eu consciente, ele pensa por si mesmo, ele disse assim, eu cheguei nessa coisa que é indubitável, disso aqui eu não posso duvidar. Olha que ele podia ter ido mais longe. O Husserl e alguns fenomenólogos colocam assim, olha, ele podia ter ido mais longe, viu? A única coisa que o Descartes ele entendeu aí, ele percebeu que tem alguma coisa que pensa. Tem algo está pensando. Quem disse que essa coisa é um eu? O Descartes ele não colocou em dúvida esse eu.
Ele disse que ia botar tudo em dúvida, lá no discurso do método, né? Ele disse que ia botar tudo em dúvida, assim, sem dó nem piedade, até chegar a alguma coisa fixa, alguma coisa que fosse, assim, indubitável para ele, né? Clara e distinta. Mas ele não questiona o eu. Ele não questiona. Outra, ele disse que vai fazer isso tipo como se fosse um raciocínio matemático. Ele nunca coloca em questão a matemática. Enfim, de certo modo, a fenomenologia, o Husserl, ele supera o Descartes no seguinte sentido. O Descartes achou que a consciência atinge o mundo e Deus é o fiador da verdade. Isso está lá no discurso do método. O Husserl vai dizer assim, olha, a consciência e o fenômeno estão implicados. Um se abre ao outro. Não existe consciência por si, sem um objeto, e um objeto não existe em uma consciência que o perceba. Então, estar consciente, consciência de, acabam se misturando, acabam sendo sinônimas mesmo. A consciência não é uma coisa, ela é uma efetividade, ela é um movimento para fora, tá? Ela é o Sartre usa, como é que ele usa um termo? É como uma explosão, ela é projeto. Não é projeto no sentido de plano, é projeto enquanto sentido de projetar-se, de projétil, por exemplo. A consciência, ela projeta-se, ela se projeta, ela intersubjetiva. Esse é o modo de pensar assim a consciência dentro de uma atitude fenomenológica, né? Então, assim, mais ou menos seria isso aí. Entendeu? Não sei se eu respondi a pergunta, mas acho que isso aí mereceria textos específicos em psicologia só sobre consciência. Professor, a professora Rosa Brito é uma das Oi. professoras da Unifor, tem alunos aqui da Unifor. E a professora manda um abraço para você, viu? Só Querida Rosa, gente fina demais. Me ajudou com muita coisa. colocar aqui, Fernanda, momento foda, obrigado, professor. Foi muito bom, Roger. A Júlia Mesquita perguntou: em que consiste a ontologia e a epistemologia do humanismo? Cara, só isso aí já é tema para outro. Já pode ter sugestão, né, para o outro encontro. Né? Olha, se a gente for falar um lado da pergunta, se for pelo lado da epistemologia do humanismo, se a gente for pegar o humanismo em si, eu não estou nem falando de psicologia humanista, não. O humanismo em si, a gente volta lá para a Renascença. Se quiser, a gente pode até falar disso. O que é o humanismo renascentista e o que é que pode ter de parecido com a psicologia humanista? Será que são uma coisa herdeira da outra ou não é? A gente pode fazer esse fio fenomenológico, ou fenomenológico, não, a gente pode fazer esse fio histórico e epistemológico, se quiserem. É muito outra coisa. Ontologia, para quem não sabe, ontologia, esse termo onto, ser, S-E-R, é o estudo sobre o que é o ser. Isso aí é a filosofia da pesada. Quem fez muito isso foi o Heidegger. Isso dentro de um pensar fenomenológico. Ele era um ontólogo, a gente pode dizer assim. Então, se a gente for pegar ontologia dentro do humanismo, seria o que é o ser humano, o que é que faz de nós seres humanos, que características tem este humano se pensado dentro do humanismo. E aí vão ter autores que podem divergir um pouquinho e vão se aproximar um pouco mais. Por exemplo, naquele primeiro texto que a gente pegou lá do Bonahy Júnior, né, sobre o histórico da psicologia humanista, tem lá dizendo assim, o humanismo vê o ser humano como intencional, vê o ser humano como dotado de poder de escolha, como consciente, e isso já é pegar um pouco, digamos assim, um pouco, entre aspas, da ontologia do ser humano. É porque a palavra ontologia não se presta muito, porque ela é do campo da filosofia.
Eu prefiro usar muito assim, o que caracteriza o modo de ser humano, segundo um pensar do humanismo em psicologia. Aí a gente pode falar melhor. Tá entendendo? Agora, se a gente quiser fazer uma ontologia da existência humana, aí a gente pode chamar outra galera para conversar. Qual é a outra galera? O próprio Sartre. Ou o Heidegger. A obra principal do Heidegger chama-se Ser e Tempo. Não, principal não, mas é a obra mais conhecida. Não, mas acaba sendo principal mesmo, porque muita coisa que ele pensou depois tem a ver com essa obra. Enfim, isso aí é detalhe. É um pensador que diz algumas coisas interessantes para nós. Pode ser. Ele foi influência tanto por Binswanger quanto por um outro cara chamado Medard Boss. Não é Medard, tá, gente? Desculpa aí. O nome dele é Medard Boss. É porque o pessoal faz uma piadinha de mau gosto. Viu? E ele são os caras que criaram a chamada Dasein-Análise. E é de uma inspiração heideggeriana trazida para a compreensão do ser humano dentro da psicologia como uma finalidade em psicoterapia. Entendem? Aí a gente pode chamar essa galera para conversar em termos de ontologia, tá bom? Mas se for pensar em termos epistemológicos, dentro da psicologia humanista, a gente já está fazendo isso, né? Fez um pouco com aquela questão dos anos 60 que a gente tratou, e pode, se quiser, a gente ver, recuar mais até o humanismo renascentista para saber se isso tem a ver ou não com a gente. O que é que importa para nós? Ou não importa nada. Talvez seja até melhor conhecer para dizer, olha, o humanismo renascentista era uma coisa, tem a ver com a psicologia humanista. Ou então, não tem nada a ver, não precisa estudar renascença para estar dentro da vibe do movimento humanista em psicologia. Né? Mais ou menos assim. Enquanto alguém pensa noutra pergunta, eu quero fazer só umas sugestões, tá bom? Eu tenho aqui alguns livros. Por exemplo, sobre existencialismo. Um bem conhecidinho, esse aqui, eu acho que vai ficar invertido para vocês, né? Eu não sei. O que é existencialismo? Da coleção Primeiros Passos. Ele é muito simplista, é bem simplinho mesmo. Algumas horas ele é até meio superficial, mas eu acho que para quem está querendo conhecer, eu acho que realmente, como o nome diz, Primeiros Passos. Tem esse outro aqui, da LPM Pocket, Enciclopédia, Jacques Collette, chamado simplesmente Existencialismo. Esses livros são fáceis de encontrar, viu, gente? Talvez o Primeiros Passos não. Né? Acho que está fora de catálogo, mas você encontra em sebo virtual, Eu tenho. poste de livro usado. Roger, Oi. eu tenho o primeiro passo em PDF. Ah, bom, pronto. É uma sugestão, viu, gente? Sugestão. Lê quem quiser. Deixa eu ver aqui. Sobre fenomenologia, gente, olha, livros sobre fenomenologia, sobre Husserl, tem aos montes. Aos montes. Artigo, então, nem se fala. Então, aqui é uma coisa completamente arbitrária. Eu gosto desse livro. Vocês vão encontrar, talvez, com outra capa, que é este aqui, ó. O que é a fenomenologia do André Latiguer. Creio eu que tem na biblioteca lá da gente, lá do Campo de Sobral, viu? Tem alguns exemplares. Eu acho esse livro bom. Não tem uma linguagem assim muito rebuscada. O assunto da fenomenologia, eu vou repetir. A nomenclatura, as coisas com que ele se debruça, no princípio vão parecer muito difíceis. Não tem como escapar, gente. O próprio Husserl mesmo é um autor difícil de ler. Ele é indigesto às vezes. Mas para quem for estudar profundamente fenomenologia, não tem como você tirar isso. É o André d'Artigues, a gente chama d'Artigues, é porque é francês. Tá? André Latiguer. É o que é fenomenologia. Também é um título relativamente fácil de encontrar em sebo. Eu trouxe esse livro aqui, gente, que não tem nada a ver com nenhum filósofo que a gente está tratando, é o Compreender Schopenhauer, tá? Por que eu trouxe esse livro aqui? É a coleção. É uma coleção da Vozes. Compreender Fulano, Beltrano,
Tem vários filósofos. Tem compreender Sartre, tem compreender Heidegger, compreender Merleau-Ponty, tá entendendo? Aí já é uma leitura um pouquinho mais aprofundada. Digamos que aqui hoje a gente está na beira da praia e a onda do mar está só molhando os pés da gente. Aqui são algumas leituras, são sempre leituras introdutórias, tá? É leitura para você ficar com a água na cintura, digamos. Tá bom? São leituras introdutórias, mas é uma leitura um pouco mais aprofundada. É uma coleção também. Tem uma coleção também pela Vozes, eu esqueci de pegar. Deixa. Chama-se 10 lições sobre. E também aí, vários filósofos, vários pensadores. São livrinhos pequenos, de bolso, que facilmente vocês encontram. É bem recente pela Vozes também. Tem um sobre Heidegger, Husserl eu acho que não tem. Kierkegaard acho que não. Mas tem de outros filósofos que a gente pode ter intercâmbio, inclusive em outras áreas da psicologia. Não é só da psicologia humanista não, viu, gente? Por exemplo, quem for estudar psicologia social, por exemplo, vai estudar indústria cultural, tem lá Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin. São coleções boas, com autores bons. E são 10 lições, são sempre 10 capítulos, bem resumidos, é tudo bastante introdutório. Se alguém gostou, né, alguém ligado mais ao cristianismo, alguma coisa assim, do Kierkegaard, achou ele talvez uma pessoa interessante de ler, eu gosto desse livro aqui, tá? Do Charles Leblanc, que chama simplesmente Kierkegaard. Eu acho que dá uma passeada legal nas ideias principais dele e um pouquinho da biografia. Tá? Todos esses livros têm aspectos biográficos, é sempre interessante conhecer um pouco da vida desse povo, né, que a gente só ouve falar e estuda muito pouco às vezes, ou só estuda, não sabe da vida da pessoa. Eu acho interessante. Entendem? E eu acho que, por enquanto, é isso. Se alguém tiver mais alguma questão. Eu acho que... Só um minuto. E aí eu já peço a vocês, para vocês irem pensando, a partir do que a gente discutiu aqui, só um minutinho Alguém mais. tem mais alguma dúvida, alguma coisa? Desculpa ter te cortado, professor. Desculpa ter te cortado. Alguém tem mais alguma coisa, alguma colocação? Por favor, não esqueça de preencher o formulário de frequência, viu? Tiveram 50 pessoas nessa videoconferência, mas apenas 25 escreveram o formulário de frequência. Eu vou até colocar aqui de novo e pedir que lembrem de colocar a presença de vocês, viu? Mais alguma coisa, professor? Então, como sempre, agradecendo, gente, a atenção de vocês nesse momento. A gente vai se ver daqui a 15 dias. E já pedindo para a gente, já nessa semana mesmo, né, até o final dela, comecinho da outra, já pensar na próxima temática. Como sempre, deixo isso nas mãos de vocês. Pode ser alguma coisa, algum assunto, autor, ideia, né, tema específico suscitado nessa discussão, ou alguma outra que nem foi falada aqui, mas que seja pertinente dentro do humanismo em psicologia e sempre privilegiando que seja sempre uma coisa, primeiros passos mesmo, uma coisa bem básica, tá bom? Deixo isso nas mãos de vocês. E aí a gente vai conversando, vai interagindo pelo Instagram, vai interagindo pelo grupo do WhatsApp, e a gente vai conversando para construir o nosso próximo encontro. Desde já a gente agradece a todos que permaneceram até agora, e até breve, a gente vai conversando, a gente vai construindo o próximo encontro, e é isso. No mais, obrigado, professor, boa noite. Obrigado, gente, valeu, boa noite e vamos jantar, que eu estou com fome. Tchau, tchau. Tchau.